Noite linda para vocês que acompanham a Notícia para Trabalho. Estou eu aqui com Mariela Gomes, consultora de imagem, e a gente vai falar sobre a imagem como estratégia de poder e confiança. Isso mesmo, imagem como estratégia de poder e confiança. Como sua trajetória na advocacia para a consultoria de imagem influenciou na visão do papel da imagem na autoconfiança e bem-estar no ambiente corporativo? Muito obrigada, Regina, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, com seus seguidores. E eu quero começar falando um pouco, né, dessa trajetória, porque muitas pessoas veem a imagem apenas como tendência, moda, adequação, né? E dentro do direito, né, advoguei 18 anos e depois fiz uma transição para a consultoria de imagem, mas eu busquei a consultoria de imagem como uma ferramenta de autoconhecimento, de empoderamento, ainda no direito. E me encantei pelo mundo da beleza. Então eu vejo muito a imagem como uma ferramenta estratégica para a gente se conhecer, para a gente entender quem nós somos de verdade, e daí a gente pensar qual é a informação que eu quero levar para quem está comigo, em qualquer ambiente, né? Então, dentro do direito, a gente tem uma imagem muito, e talvez no mundo corporativo também, né? Com certeza, muito quadrada, né? De como a gente deve se portar, e a gente não leva em consideração muitas vezes as nossas necessidades, as nossas referências pessoais, né? De quem nós somos verdadeiramente. Então, quando você começa a olhar para quem você é, ao invés de você buscar fazer o que é certo, né? Naquela profissão, um mundo novo se abre. Então, eu vejo a partir daí poder e autoconfiança e passar essa segurança para as pessoas que elas sabem quem nós somos de verdade. E aí gera conexão. E como você entrega conhecimento do direito e mentoria de negócios à consultoria de imagem para empresários executivos? Qual é o seu diferencial? Então, justamente é olhar para quem é essa pessoa, qual é a história dela, o que ela quer entregar para o mundo, né? E a partir daí a gente começa a fazer essa investigação, porque muitas vezes o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa ela está com um padrão que não é dela. Já atendi executivas que estavam repetindo o padrão da mãe, por exemplo. E aí ela querendo, buscando uma promoção, e essa promoção não acontecia, porque ela é da área de inovação, e a mãe super tradicional. Quando a gente identificou isso, descobriu que realmente ia fazer uma diferença ela se conhecer e trazer aquilo que era de melhor, né? Que ela tinha de melhor, e abandonar aqueles padrões que não eram dela, aí sim a gente conseguiu trazer muita autoconfiança para a pessoa. Não é vestir um personagem, sabe? Então eu busco muito achar quais são os padrões e a partir dali achar qual o ponto em comum desses padrões para a gente ver onde que a gente pode encontrar poder para a nossa cliente, né? O nosso cliente. Bacana. E você desenvolveu um método, a sua essência, seu estilo. Como alinhar a essência pessoal à imagem pode impactar a performance da liderança, a percepção de valor dos empresários executivos? Exatamente, né? Quando a gente alinha tudo, por isso que o nome do método é sua essência, seu estilo, né? Quando a gente alinha o que a pessoa tem por dentro e o que ela quer atingir, o objetivo dela, aí a gente começa a perceber uma mudança de comportamento, né? Na verdade, a pessoa, ela muda o jeito dela se expressar. Para você ter uma ideia, tinha um líder da área de tecnologia. Quando a gente foi fazer a consultoria dele, ele estava com um guarda-roupa super desatualizado. E aí foi o que aconteceu. Ele queria passar inovação, não dava com aquele guarda-roupa. Você olhava e você falava, não, essa pessoa está desatualizada, não é, né, não é essa referência de inovação. E aí, quando ele mudou a forma de se apresentar, mudou totalmente o tipo de parceria que ele atraía, o tipo de cliente que ele atraía. Tudo muda, né? Vai num efeito cascata, mudando a percepção que as pessoas têm dele. Então, isso ajuda muito a engajar, a liderar, né? Aumenta muito a performance do líder. Porque é fundamental que os profissionais se atualizarem na sua imagem constantemente. Quais os riscos de não fazer essa atualização dos softwares pessoais? Então, a gente é como um software, né?
Se a gente não atualizar, a gente fica defasado, né? E muitas vezes a pessoa já é um baita profissional com muita experiência e está ali expressando-se como se fosse um aluno ainda da faculdade, sabe? Já peguei mega profissionais que se vestiam como se fosse estudante. Então, essa atualização, ela precisa ser constante. A gente precisa sempre fazer essa atualização. Se não fizer essa atualização de imagem, você fica no passado, as pessoas vão te ver como que você não está progredindo, e o impacto disso é que você vai perdendo valor. Imagina, um software desatualizado. Quem mais usa o Windows 95? Ninguém mais, né? Então, se você não fizer a atualização de software, vai chegar um ponto que ninguém vai se lembrar de você, ou vai se lembrar de você como alguém que é defasado. E então, o seu valor no mercado, ele fica prejudicado. Uhum. E como analisar o closet pessoal no Shopee e podem otimizar o tempo dos executivos a serem investimentos em inteligência e não apenas em gastos. Exatamente, né? Quando a gente vai fazer um trabalho de análise de closet, de personal shopper, que é quando a gente vai às compras com o nosso cliente, a gente otimiza muito o tempo desse líder, né? A gente começa a analisar qual é o objetivo dele, o estilo de vida, o orçamento dele, e é feita toda uma pesquisa prévia para que ele chegue no momento das compras e ele, de fato, tenha o tempo dele otimizado, já está tudo separado, tudo que vai combinar, as peças que vão se combinar entre elas, né? E isso, para o executivo, não perder tempo no dia a dia, antes de escolher a roupa, e no momento da compra, que muitas vezes gera estresse para essas pessoas, e por isso que muitas vezes elas não atualizam o guarda-roupa, porque às vezes é estressante fazer compras sem alguém que entende, né, o que é necessário, o que vai ser melhor para a pessoa, né? Então, quando a gente não faz isso, ou melhor, quando a gente faz isso, a gente acaba otimizando o tempo da pessoa. Eu tenho uma história também de uma cliente que ela era plus size. A experiência de compras para ela era aterrorizante, porque ela não achava nada que cabia. Então ela acabava comprando aquilo que não era do estilo dela, mas que era o que cabia. E aí quando a gente vai fazer um personal shopper, vai às compras com a cliente, faz toda essa análise prévia e tudo, o que acontece? Ela tem uma outra experiência de compras. Ela vai e as peças que a gente seleciona cabem perfeitamente nela. A gente olha até o vestuário, né? Onde o provador, melhor dizendo, a gente olha o provador se é adequado. Porque, você tem ideia, tem lojas de roupas plus size que tem provadores que não são adequados para pessoas plus size. Então, imagina como é essa experiência, né? Difícil. Muito difícil. Então, quando você proporciona para a cliente uma experiência diferente, a relação dela com a imagem, a relação dela com o corpo é outra. E isso gera autoconfiança, isso gera uma série de benefícios, né? Que dinheiro nenhum paga, né? Ela me disse no final: Mariela, eu não imaginava que eu ia ter uma experiência de compras como essa. Em uma manhã a gente conseguiu fazer tudo e eu tenho roupas para o ano inteiro. Então imagina como é reconfortante, né? Você abrir o seu guarda-roupa e você saber que você tem roupa por o ano inteiro e que você não precisa se preocupar. Você sabe rapidinho ali como projetar o seu look do dia com tranquilidade, né? Então é muito bom. De que forma o estilo do líder influencia na percepção da equipe para parceiros, cultura organizacional e da empresa? Então, o líder, quando ele se projeta, né, como parte da empresa, como a imagem da empresa, isso faz com que a equipe toda se engaje ou não, né, no que ele está trazendo. Então, se eu sou uma empresa mais tradicional, é interessante que o líder represente essa maneira de se vestir mais tradicional. Se eu sou empresa de inovação, de tecnologia, de criatividade, é importante que esse líder puxe o barco, né? Por quê? Porque os liderados também vão seguir a postura daquele líder. A gente lidera pelo exemplo, né? E o exemplo é como a gente se porta, é como a gente fala, é como a gente, de fato, se veste, né? Então, tudo isso acaba impactando na cultura organizacional. E muitas vezes
os donos de empresa, os gestores de empresa, não têm esse conhecimento do quanto que a imagem impacta da cultura organizacional mesmo. Uhum. E qual mensagem para quem decidiu transformar sua imagem e autodesenvolvimento? Quais são os primeiros passos para ir além do básico? Começar identificando. Como que eu identifico, né? É difícil identificar que eu tenho um problema de imagem, porque a gente muitas vezes tem esses filtros, esses padrões que vêm lá da nossa família, a maneira de se vestir sempre foi a mesma, ou você está preso numa maneira de se vestir de quando era adolescente, né? Ou está copiando um padrão da sua área. Então, primeiro, é difícil mesmo identificar, né? Eu me coloco à disposição para os seus seguidores, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, se quiser fazer uma análise prévia, entrar em contato, né, com uma especialista do assunto. Por quê? Porque é na experiência que você vai poder realmente abrir a visão sobre o que é imagem. E as pessoas confundem muito moda com estilo. Moda vem de fora para dentro, é o que a gente vê nas vitrines, é o que as pessoas acham que tem que se vestir. Mas estilo não, estilo vem de dentro, estilo vem de quem você é, e você pega elementos da moda para se manter atualizado, mas você tem que saber qual é o teu estilo. Então, buscar um profissional especializado, né, ter uma consultoria de imagem, ter uma experiência de consultoria de imagem que realmente vá na essência da pessoa é fundamental para ela sair do básico. Tem pessoas que vivem o tempo inteiro no básico. Qual a imagem que ela passa no básico? Né? Que ela é uma pessoa básica, trivial, mediana. Então, busque realmente aprender mais sobre imagem, mas lembrando que cada um tem o seu filtro. É difícil para mim fazer consultoria de imagem para mim, porque eu me enxergo de uma maneira. Então, a própria pessoa aplicar nela é bem difícil. Agora, quando você contrata um profissional que tem um olhar de fora, que enxerga ao seu momento e o que é adequado para você agora, aí sim, esse é o passo que a pessoa tem que dar. Tem que buscar entender como que eu posso melhorar, né? E principalmente, se você não está tendo os resultados que você gostaria, aí é o momento de você dar aquele passo a mais. Porque se não está tendo, é porque tem um bloqueio aí de imagem ou no seu posicionamento. As coisas às vezes não estão se encaixando e a gente não percebe, né? Então é importante isso. Então eu me coloco, Regina, à disposição, né, para tirar dúvidas, para as pessoas que quiserem, basta acessar meu Instagram e eu me coloco super à disposição. Falei aqui com Mariela Gomes, consultora de imagem, seja bem-vinda ao meu canal. E como que a gente faz para saber outras informações? É só acessar as minhas redes sociais, né, Mariela Gomes também, e, enfim, a gente fica disponível para tirar dúvidas. WhatsApp? Meu WhatsApp é o 11 97598 6634. Agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso por estar aqui fez essa ferramenta levando informações que transformem. Tchau!